Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O que motivou os discípulos a escreverem sobre Jesus Cristo em diferentes épocas foi a intensa história de amor que viveram com ele. O Mestre da Vida foge completamente ao que se poderia esperar de um homem tão forte e inteligente. O carpinteiro de Nazaré tocou a emoção de milhares de homens e mulheres. Durante as primeiras décadas desta era, não havia nada escrito sobre Jesus. Como então as pessoas que não o conheceram eram nutridas por seus ensinamentos? Pelos relatos vivos daqueles que conviveram estreitamente com ele, principalmente os discípulos. O material que os discípulos usaram para escrever os evangelhos foi organizado por meio de pesquisas e anotações detalhadas. É o caso de Lucas, que não conheceu Jesus, mas, como ele mesmo disse no início do capítulo 1 de seu livro, investigou minuciosamente os fatos relacionados à vida de Jesus. Somente Lucas relata que Jesus passou pelas mãos de Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, o rei que queria matar Jesus quando tinha 2 anos. Entretanto, o registro mais detalhado sobre o julgamento de Jesus na casa de Caifás, o sumo sacerdote, encontra-se no Evangelho de Mateus. Mateus não fornece maiores explicações sobre o que aconteceu com Jesus diante de Pilatos. Se lermos apenas Mateus, compreenderemos o julgamento feito pelo Sinédrio, composto pelos líderes da religião judaica, mas saberemos pouco sobre o julgamento realizado pela lei romana. Precisamos ler o livro de João para conhecê-lo. O Evangelho de João narra determinados fatos e alguns diálogos entre Jesus e Pilatos que não foram registrados pelos outros autores. Relata, por exemplo, que depois dos açoites, Jesus ainda passou por outros sofrimentos. Foi coroado com espinhos, zombado pela corte de soldados e voltou a ter um diálogo particular com Pilatos. Após ser preso, a primeira casa para a qual os soldados levaram Jesus foi a de Anás. Este já havia sido sumo sacerdote, o posto máximo na hierarquia da religião judaica. No ano em que Jesus foi julgado, o sumo sacerdote era seu genro Caifás. Anás estava tenso. Tinha medo de que a multidão, ao despertar, soubesse que ele estava encarcerado. Então, tão logo Jesus chegou, começou a interrogá-lo sobre seus discípulos e sua doutrina. Não queria, de fato, interrogá-lo, apenas encontrar motivos para que Jesus fosse condenado à morte, como relata no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Diante da pressão de Anás para que falasse, Jesus dá uma resposta que soa desafiante no ambiente ameaçador. Diz: "Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo", como relatado em João capítulo 18. E sem nenhuma sombra de medo acrescenta: "Por que me interrogas? Pergunta aos que me escutaram. Eles bem sabem o que eu disse." Após isso, um soldado vira-se e desfere-lhe uma violenta bofetada. Jesus não reagiu.
E esse comportamento pacífico de Jesus é interessante porque o gatilho da memória é um fenômeno inconsciente que faz as leituras imediatas da memória mediante um determinado estímulo. O medo súbito, as respostas impensadas, as reações imediatas são derivadas do gatilho da memória. Diante de uma ofensa, um corte nas mãos, uma freada brusca ou uma situação de risco qualquer, esse gatilho é acionado, gerando uma leitura rapidíssima da memória e produzindo as primeiras cadeias de pensamentos e as primeiras reações emocionais. Somente depois de segundos ou uma fração de segundo é que o eu, a vontade consciente, inicia seu trabalho para administrar o medo, a ansiedade e a angústia que invadiram o território da emoção. Isso explica por que é difícil administrar as reações psíquicas. Grande parte de nossas reações iniciais não é determinada pelo eu, mas detonada pelo gatilho inconsciente da memória. Uma pessoa agredida, ofendida, sob risco de vida, ou seja, sob um foco de tensão, raramente conseguirá administrar seus pensamentos. Nestas situações, ela reage sem pensar. Para retomar as rédeas de sua inteligência, o eu terá de gerenciar os pensamentos negativos, duvidando deles e criticando-os. Assim, a pessoa sai do foco de tensão e se torna líder do seu mundo. Todavia, frequentemente somos frágeis vítimas dos processos ocorridos em nossa psique. Jesus foi ofendido por diversas vezes em público, mas não se deixava perturbar. Em algumas situações, foi expulso das sinagogas, mas mantinha sua emoção intacta. Correu risco de vida em algumas oportunidades, mas estava livre ao invés de estar tenso. A mesma coragem que o movia para falar o que pensava, ele tinha para proteger sua emoção diante dos estímulos estressantes. Somos controlados pela nossa emoção. Algumas pessoas nunca mais se esquecem de um pequeno olhar de desprezo produzido por um colega de trabalho. Os dependentes de drogas, os que têm claustrofobia, transtornos obsessivos compulsivos e outras doenças produtoras de intensa ansiedade são vítimas do gatilho da memória. Esse fenômeno é fundamental para o funcionamento normal da mente humana, mas se produz reações doentias e pensamentos negativos inadministráveis, contribui para gerar a masmorra interior. No momento em que o soldado desfere-lhe a bofetada, Jesus diz: "Se falei mal, dá testemunho do mal." Sua resposta era muito dócil para tanta violência. Era muito inteligente para tanta irracionalidade. O soldado o golpeou para ganhar crédito diante de Anás. Espancou Jesus dizendo que ele não deveria falar daquele modo com o sumo sacerdote. Tonteado pela violência do trauma, Jesus com gentileza completa a frase: "Mas, se falei o bem, por que me bates?" Tempo depois, os soldados se amontoaram à sua volta e o espancando impiedosamente. Embora não cite a casa de Anás, Lucas registra que a primeira sessão de tortura de Jesus ocorreu antes do sinédrio se reunir e condená-lo. Portanto, na casa de Anás, como mostra em Lucas capítulo 22. Quando Jesus entrou na casa de Anás, Pedro, com a ajuda de um discípulo conhecido do sumo sacerdote, conseguiu introduzir-se disfarçado. Qual foi o discípulo que o ajudou a entrar naquele ambiente? Não se sabe. Provavelmente Nicodemos ou José de Arimateia, por pertencerem à cúpula judaica.
ou talvez algum coletor de impostos, como Zaqueu ou Mateus, pois, embora fossem odiados pelos fariseus, tinham poder social porque serviam ao Império Romano. Pedro foi ousado em entrar naquele ambiente perturbador. Os outros discípulos encontravam-se longe dali. Pedro nunca mais esqueceria a cena que veria. Seu amado mestre estava sendo ferido física e psicologicamente. Não podia acreditar nem na violência dos homens, nem na passividade do seu mestre diante dos agressores. Talvez pensasse: Jesus é tão forte e imbatível, como pode se calar diante de tanta violência? Onde está sua força? O que aconteceu com sua coragem? A mente de Pedro devia parecer um redemoinho borbulhante. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Vida. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.